Numa economia em que o risco parece estar sempre a aumentar, a falência de uma empresa pode ter consequências graves. Mas e se fosse possível antecipar quais as empresas que estão em risco de colapsar? É exatamente essa a questão que vamos explorar. Ok, vamos a isso. A capacidade de prever uma falência não é só um exercício académico, é mesmo uma ferramenta de sobrevivência essencial no mundo empresarial. A questão é, quão fiáveis são as ferramentas de que dispomos hoje em dia? Bem, o cenário que temos hoje é, no mínimo, desafiador. O Banco Central Europeu subiu a principal taxa de juros de uns meros 0% para 4,5%. E as previsões, claro, já indicam o aumento das falências em países como Portugal. Basicamente, estamos a entrar numa fase de enorme pressão financeira para muitas empresas. É que uma falência nunca é um evento isolado, pelo contrário, o impacto alastra-se como um verdadeiro efeito dominó. Os credores são afetados, há perda de empregos, os fornecedores ficam numa situação muito complicada. Esta reação em cadeia é especialmente perigosa para as pequenas e médias empresas, o que torna esta capacidade de previsão absolutamente crucial. E para percebermos melhor este tema, vamos analisar o contexto atual, revisitar os modelos clássicos de previsão, ver como se saem com dados recentes, explorar uma possível atualização e, no fim, entender o que tudo isto significa para as PMEs. Vamos então conhecer os três grandes modelos que, durante décadas, foram a principal referência para avaliar a saúde financeira de qualquer empresa. Primeiro, o famoso Z-Score de Altman. Pensemos nisto como uma espécie de semáforo financeiro. Com base em alguns rácios, a empresa recebe uma pontuação que a coloca numa de três zonas: a zona segura, a zona de perigo ou uma zona cinzenta de alguma incerteza. É um modelo bastante direto e fácil de usar. A seguir, temos o modelo de Olsen, que já é um pouco mais sofisticado. Em vez de uma zona, dá-nos uma probabilidade concreta de falência, um número exato entre 0 e 1. Para chegar a este valor, utiliza uma ferramenta estatística mais avançada, a regressão logística. E, por fim, o modelo de Zmejewski. O objetivo é o mesmo, dar-nos uma probabilidade de falha. A metodologia estatística é um pouco diferente, chama-se regressão Probit, mas a ideia final é a mesma, ou seja, quantificar o risco. Então, chegamos à grande questão. Estes modelos, criados há várias décadas, ainda são relevantes hoje? Para responder a isto, foi feito um estudo que os testou numa base de dados enorme e muito recente, com mais de 9.000 empresas portuguesas. E os resultados iniciais, à primeira vista, até parecem bastante bons. Reparem, a precisão geral de todos eles é superior a 80%, e o modelo Dawson chega mesmo aos 88%. Portanto, parece que continua a funcionar bem, só que há um problema escondido aqui nestes números. 27,03%. Este é um número que deve acender todas as luzes de alarme para qualquer gestor de crédito. Exato. Este número representa a percentagem de empresas que estavam a caminho da falência, mas que o modelo de Altman disse que estavam saudáveis. Ou seja, falhou em mais de um em cada 4 casos de falência real. É um erro gravíssimo. Este tipo de erro tem um nome. É o erro tipo I. E é, sem dúvida, o erro mais caro que se pode cometer na gestão de risco. É acreditar que uma empresa é segura, conceder-lhe crédito e, pouco tempo depois, vê-la declarar insolvência. Perante este problema, a investigação colocou uma questão interessante. Em vez de deitarmos fora estes modelos clássicos, será que é possível atualizá-los para a realidade de hoje? A analogia é excelente. Ninguém deita fora um motor clássico só por ser antigo. O que se faz é uma revisão, ajustam-se os componentes para que ele funcione bem com a tecnologia e as condições atuais. A ideia aqui é precisamente essa, reestimar os modelos. E como é que se faz esta afinação? O processo é bastante lógico. Primeiro, usam-se peças novas, ou seja, dados recentes e locais, neste caso, de Portugal. Depois, ferramentas modernas, aplicando a regressão logística para recalcular os parâmetros dos modelos. E, finalmente, testa-se o motor, para ver se os modelos atualizados têm, de facto, um melhor desempenho. E agora, o momento da verdade. Vamos ver como é que esta afinação se refletiu nos resultados. Será que conseguiram reduzir aquele perigoso erro tipo 1? Vejam só isto. O modelo de Olsen, que já era bastante bom, viu a sua taxa de erro mais perigosa, o tal erro tipo I, cair a pique. Passou de quase 23% para pouco mais de 15%. É uma melhoria brutal na capacidade de detectar empresas verdadeiramente em risco. E olhando para o quadro completo, a história fica ainda mais clara. O modelo de Altman teve uma redução espetacular no R tipo 1. Cortou para menos de metade. O de Olsen, como vimos, também melhorou significativamente. Agora, o curioso é que a afinação não resultou para o modelo de Zmejewski, cujo erro até subiu um pouco. Isto mostra que esta não é uma solução milagrosa para todos.
Mas talvez o mais importante seja isto. Apesar de algumas ligeiras quedas na precisão total, a capacidade dos modelos para distinguir entre empresas saudáveis e empresas que vão falir manteve-se excepcionalmente alta, sempre acima dos 90%. Muito bem. Mas o que é que tudo isto significa na prática, especialmente para uma pequena ou média empresa que precisa de gerir o risco de crédito dos seus clientes? As conclusões são bastante diretas. Primeiro, os modelos clássicos não estão para deitar fora, mas precisam de ser atualizados. Segundo, e talvez o ponto mais importante, o contexto é tudo. Os modelos são muito mais eficazes quando são calibrados com dados locais. Neste caso, para a realidade portuguesa, o modelo de Olsen, depois de reestimado, passou a ser a ferramenta mais fiável. Fica claro que uma abordagem universal ao risco financeiro é muito simplesmente uma má ideia. E terminamos com uma pergunta que fica no ar. Esta análise mostra a importância dos dados locais. Mas se cada país precisa da sua própria afinação, então o sonho de ter um sistema de alerta de falências que seja universal e padronizado talvez seja bem mais complicado do que se pensava. Fica a reflexão.